tudo bem? Saudade de vocês. Como a gente se encontrou, né? Vocês aí de casa e eu aqui na escola, né? Mas a gente está aqui com todo o prazer, né? De vir ensinar algo sobre a nossa disciplina que é História, tá? E hoje nós vamos falar um pouco, como vocês já estão vendo aqui, ó, nós estamos falando sobre os primeiros habitantes do Brasil, que são eles, ó, nossos índios, tá? E aí, nós vamos falar um pouco sobre como eles estavam, onde eles viviam, quando começou a conquista dos portugueses no Brasil, tá? Então, cerca mais ou menos de 1.500 línguas estavam aqui no Brasil, junto com os índios, né? Praticando sua cultura, desenvolvendo sua sociedade. E os primeiros contatos que os portugueses tiveram aqui no Brasil foram os tupinambás. Como vocês vão ver depois no livro de vocês, cerca de mais ou menos 7 grupos estavam aqui, fizeram contato com os portugueses e estavam daí descendendo do grupo de tupinambás. Porém, só 4 ficaram como classificadas até hoje. E são elas, ó. Vou botar aqui, certo? Ó, eu fiz aqui o mapa do Nordeste, o mapa com o Brasil e as regiões do Brasil. E aqui estão algumas tribos que foram descendentes dos tupinambás. Os aruaques, certo? Primeiro, os tupi-guaranis, que eles percorreram todo o espaço do litoral nordestino, pegando também o sudeste e o sul, tá? Os aruaques e Caraíba, na região norte, no Amazonas, Acre e outros. No Planalto Central estavam justamente os Geis e os Tapuias, tá? Existia também os Yanomamis e também os Charruas, mas esses grupos não foram classificados. Apenas 4 deles foram classificados, tá certo? E aí a gente vai estar abordando também alguns costumes e tradições dos povos tupinambás e, em geral, dos indígenas no Brasil. Então, a gente falou do tronco linguístico, as 4 línguas que perduram até hoje, que estão até hoje no Brasil, que eu falei, as 4, Tupi-Guarani, Geis e Tapuia, Caraíba e Aruaques, tá? Onde eles circularam. Como era a organização social dos indígenas? Eles se organizavam em nações, em tribos, e ali eles formavam a sua comunidade, tá? Os costumes deles, eles tinham vários costumes. Eles tinham o costume de pescar, eles tinham o costume de caçar, eles tinham costumes de tomar conta das suas aldeias. E aí, a divisão de trabalho que existia no meio da comunidade. Gente, era muito interessante a forma como os indígenas viviam, né? E aí, a divisão de trabalho era entre os homens, dividido entre os homens, as mulheres, e as crianças aprendiam só em olhar, tá? As mulheres costumavam estar na agricultura, costumavam cozer, costumavam cozinhar, os homens iam pescar, os homens formavam grupo para tomar conta da aldeia e as crianças brincavam imitando os adultos. Era uma forma de educação deles e também era uma forma deles aprenderem com os mais velhos. E eles brincavam às vezes no rio, imitando os mais velhos.
A alimentação. Como era essa alimentação dos índios? A alimentação dos índios era variadas, de acordo com a natureza. Eles costumavam, a base principal dos índios, da sua alimentação, era a mandioca, tá? Da mandioca surgia vários tipos de alimento, né? Inclusive a farinha, né? Eles também cultivavam o milho, o feijão, né? Eles tinham o costume de fazer todo o seu trabalho manualmente, ou seja, eles mesmos faziam. Gente, é muito interessante que eles não tinham o costume que nós temos hoje, o costume de fazer só para a nossa família. Não, muito pelo contrário. Tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, era compartilhado, era dividido entre eles, né? Algo muito interessante que hoje, né, nós não temos mais esse costume, embora que nessa pandemia, né, nós estamos compartilhando mais, né, com as necessidades um dos outros, né? Estamos voltando às nossas raízes, né? Eles tinham um costume muito interessante na questão da alimentação, sua forma de fazer sua alimentação. Era algo muito interessante. Um dos costumes deles, gente, eles usavam um forno subterrâneo. Tia, como era isso? Simplesmente, eles faziam um buraco no chão, eles colocavam palhas ali dentro, pegava o alimento, enrolava na palha, colocava ali dentro, tocava fogo e deixava ali assar. Outro costume que eles também tinham para sua alimentação, eles grelhavam, eles tostavam, eles peneiravam. Então eram muito costumes de alimentação, da forma de colocar sua alimentação. Mas eles também tinham técnicas de cozinhar. Eles assavam, como eu falei, né? Eles faziam também suas fogueiras, né? Suas grelhas para poder estar assando sua alimentação. Outra coisa interessante, a língua. Gente, é muito interessante. Hoje a gente pensa que os indígenas, eles eram um povo só, mas muito pelo contrário. Aqui a gente está mostrando que eles eram muitos, porém eram de nações diferentes. Eles, na época quando chegaram os portugueses, eles tinham mais ou menos cerca de 1.500 línguas, tá? 100 milhões de habitantes, mais ou menos, indígenas no Brasil. Hoje, apenas só 180 línguas existem no nosso povo, né? No nosso povo indígena, espalhado no nosso meio. Isso por conta de quê? Pela questão da dizimação. Tia, o que é isso? A dizimação, gente, foi provocada primeiro pelas guerras entre os indígenas e os portugueses. Outros, também a questão das doenças. Quando os portugueses chegaram no Brasil, conquistaram à força as nossas terras indígenas, eles começaram a se misturar. Os índios não tinham costume de certas doenças, mas com o convívio eles perderam suas identidades, perderam suas línguas, perderam seus costumes, porque eles foram obrigados a conviverem com o costume dos portugueses e outros povos que chegaram depois. Então, essa relação portugueses e indígena de imediato foi pacífica, né? Os portugueses, esperto, disseram não, para adentrar no Brasil e conquistar, eu vou simplesmente trocar mercadoria, chamada bugigangas. Era troca de espelho com o pau-brasil, arara com pratos e outros costumes que os índios não tinham. Então trocavam, faziam troca de mercadorias. Quando os portugueses resolveram adentrar no Brasil, conquistar o Brasil, né? E olhar que viram que o Brasil era muito
grande. Lembra que a gente já conversou sobre a questão que o Brasil foi chamado no início como uma ilha, porque eles começaram a vir pelo litoral. E no litoral eles não viram dentro do Brasil, não adentraram para ver justamente como era. Mas quando eles começaram a passar de região para região, eles simplesmente começaram a conhecer a extensão territorial do Brasil. E aí eles começaram a dizer: não, nós vamos adentrar e vamos conquistar o Brasil, vamos pegar aquelas terras, tem muito minério, tem muita madeira, e nós vamos levar a cana-de-açúcar e vamos plantar tudo lá, colher, e o Brasil vai servir como apenas para exportar mercadoria. A questão financeira, econômica. Então foi dessa forma que os indígenas começaram a ser dizimados, começaram a ser escravizados, depois começaram a perder suas terras, perder suas identidades, começaram a se misturar com outros povos que vieram também depois dos portugueses, e aí chegou à conclusão de apenas 180 línguas, de 1.500, cerca de 1.500, 180 apenas hoje, né? Hoje no Brasil. Então, infelizmente, nossos indígenas foram se perdendo, muitos morrendo com varíola, sarampo, coqueluche e tantos outros tipos de doenças, porque eles não tinham imunidade para suportar aquela doença. Gente, outra coisa também que eu trouxe para vocês. Vocês sabem como se chamava as crianças? Curumins. Era o nome conhecido no meio indígena das criancinhas, tá? E as criancinhas aprendiam olhando, elas se divertiam olhando, tá? E também aprendiam a caçar, a colher. E, gente, algo interessante, entre 13 e 14 anos, a criança, tanto menina como menino, passava num ritual chamado ritual de passagem. Esse ritual, eles simplesmente recebiam uma cerimônia, um ritual com música, dança, né? E ali eles começavam a adentrar na fase adulta. Depois daquele ritual, eles ficavam um período incluso, recolhido, né? As meninas entravam com muitas situações da primeira menstruação, ficava em recluso, né? Ficava separada, recebia muitos cortes, muitas vezes no corpo, como uma prova de que elas estavam amadurecendo, suportando toda a situação da vida adulta. Então, entre 13 e 14 anos, os meninos e as meninas, passavam nesse ritual e entravam na vida adulta. Eles poderiam já casar, já poderiam assumir família, poderiam simplesmente trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família. Outro ritual que eles também tinham costume de fazer, um ritual onde eles colocavam a mandioca na boca, principalmente as meninas, antes de casar, colocava a mandioca na boca, mastigava, depois pegava um recipiente, cuspia ali dentro, e aquela mandioca mastigada dentro daquele recipiente ficava no local por alguns dias e depois era oferecido para a pessoa que estava prometida para ela. E aí eles tinham vários tipos de procedimento para o noivo passar, mas esse era um dos rituais que eles tinham que enfrentar. O ritual também onde eles tinham que mostrar para a família da noiva que eles eram fortes. Eles também tinham que estar carregados com vários troncos de madeira nas costas e ficar circulando, trabalhando para poder mostrar à família da sua noiva que eles tinham condições de sustentar a sua família. Então, o grupo indígena, gente, é enorme. O grupo indígena, a comunidade indígena, as nações
nações indígenas não são apenas um tipo de povos. Eles têm a mesma característica. Pode ser o cabelo, a cor da pele, as feições, né? O porte físico, os costumes, mas eles são várias nações. Nós temos aqui no Brasil os pantaxós, nós temos os aruaques, nós temos Yanomamis, a gente tem uma infinidade de etnias indígenas que infelizmente hoje poucos têm acesso. E nós, em história, nós temos esse privilégio de conhecer um pouco dos costumes e da comunidade indígena. Qual é a religião dos indígenas? O xamanismo. O que é o xamanismo, professora? É uma religião onde eles costumam acreditar que existem vários deuses numa dimensão. Esses deuses são dos antepassados, as pessoas que já também faleceram, que estão numa dimensão e que em qualquer momento que eles fazem os seus rituais religiosos, eles vão estar ali no meio deles. Eles acham que os mortos, eles não se acabam, eles vão aparecer um dia e vão estar no momento onde eles fazem os seus cultos, tá, gente? Então, o xamanismo, né, é a religião dos indígenas. Eles têm os costumes de achar que através da religião eles vão invocar outros deuses, tá? Quais são os deuses principais que eles usam? Eles usam o Tupã, que é a lua, o Guaraci, que é o sol, e tantos outros, raio também, eles usam para invocar aos seus deuses, tá? E também, de tudo isso que nós falamos, quais são a proteção que esses indígenas têm? Gente, por muitos séculos, eles tentaram lutar, até hoje lutam, primeiro, para adquirir de volta as suas terras, que foram perdidas. Professora, por que tanta terra indígena foi pega? Por que foi simplesmente tomada à força? Porque simplesmente, gente, os indígenas viviam da natureza. Tudo que é natural, tudo que é divino que Deus colocou na terra é bom para o homem. Mas o homem branco, chamado branco, dos portugueses e tantos outros que vieram após eles, tiveram o pensamento econômico de lucrar, de se dar bem. E isso, como essas terras eram terras naturais, bem preservadas, com muitas florestas, campos, então foi uma forma mais fácil deles quererem essas terras de volta, tá? Mas como é que eles se protegeram? Eles lutaram, eles guerrearam, eles tiveram passaram por muitas situações onde eles tentaram não perder as suas terras e também não perder as suas vidas. Mas o que foi que aconteceu? Foi criado a FUNAI, Fundação Nacional Indígena. Essa fundação foi criada com o propósito de dar um suporte para auxiliar o grupo indígena, né, para que eles pudessem, diante do governo do Brasil, lutar para conseguir, primeiro, um espaço onde eles pudessem viver, conseguir suas terras, poder preservar essa natureza, tá? E poder simplesmente estar adquirindo, conservando o que tem de bom no Brasil, ok? E aí, gente, nós estamos terminando aí com a nossa primeira aula, né? Falando dos primeiros habitantes do Brasil, tanto para o 4º e 5º ano. São assuntos de vocês, gente, da segunda unidade. O primeiro assunto de vocês, a herança dos povos indígenas, a cultura indígena, a gastronomia, a religião, a divisão de trabalho, as contribuições que eles trouxeram. São diversas páginas. Vocês, tanto do 4º e 5º ano, podem ir para a segunda unidade no início
início da segunda unidade, vocês vão ver todos esses assuntos que eu falei para vocês, tá? E vocês vão estar recebendo daqui a pouco, nós vamos estar passando para vocês a questão das atividades e também a questão dos trabalhos. Lembrando o seguinte, gente, sexta-feira foi comemorado o Dia do Trabalho, tá? Dia Internacional do Trabalho. Aqui no Brasil nós comemoramos no feriado. Infelizmente nós não podemos estar em sala de aula apresentando nenhum trabalho assim lúdico, mas nós estamos lembrando, porque esses trabalhadores que hoje têm esse privilégio de ter um dia em comemoração, lembrando o sofrimento que começou lá atrás com os indígenas, com a nossa primeira população do Brasil, lutando para que fosse respeitado o seu trabalho, a sua comunidade, os seus direitos, a sua liberdade. Oi, gente, olha a atividade de história para o 4º ano, tá certo? Ó, primeiro, vocês vão pesquisar os adereços, as pinturas, a religião, a culinária dos povos indígenas. E quais são as importâncias, ou qual é a importância dessa cultura, desses costumes indígenas para a população, tá certo? Vocês vão pesquisar, vocês vão anotar, se quiserem botar fotos, podem colocar ou desenhar, mas eu quero que vocês façam isso à parte, tá? Não é no livro. Primeira atividade, tá certo? Pesquisar os adereços sobre pinturas, religião, culinária dos povos indígenas e qual é a importância de cada um. Segundo, vocês vão ter que anotar quais os objetos que ainda permanecem sendo utilizados no meio da sociedade indígena, porque muitos foram extintos, se acabaram, tá? Então vocês vão pesquisar quais são os objetos que ainda existem no meio deles. E a terceira atividade vai ser do livro, referente ao tema do primeiro indígena, tá? Primeiro grupo, primeira população, primeiro contato que os indígenas tiveram com os portugueses, de acordo com a aula que eu dei hoje. Vocês vão no livro, vocês podem ler as páginas anteriores referente ao tema, vão nessas páginas do livro, que são apenas atividade. Vocês vão ler, vocês vão pegar a página 65 até 68 e vão responder. Vão pegar a página 71 até a 73 e vão responder, tá certo? E nós iremos na próxima aula tirar dúvidas, se vocês tiverem, vocês vão estar colocando as dúvidas de vocês e também vocês vão depois nos apresentar esse trabalho para poder a gente estar pontuando, dando nota, certo? Estão aí as atividades para o 5º ano, tá? As mesmas recomendações aqui, tá? Do primeiro e segundo atividades e lembrando para vocês a questão, não deixem de fazer a questão do livro, tá, gente? Para o 5º ano, as páginas estão aqui, 50 até o 52, do 55 até o 57. Lembrando, gente, tá com dúvida? Volta no conteúdo antes dessas páginas, lê, lembra o que eu falei sobre a aula, sobre o que a gente já estudou sobre o grupo indígena e vocês vão respondendo, ok? Lembrando que todas essas atividades, elas vão estar sendo cobradas, vocês depois vão trazer para a gente, nós vamos estar dando nota referente a essas atividades, ok? Beijinho para vocês, até logo, até a próxima aula, tá certo? Amo vocês!